O Felipe tá tentando fazer a live também? Tá tentando colocar ao vivo? Tá. Aí ele falou, entra e me chama, ele viu o que eu tava fazendo aqui, ué. Caiu porque o outro parceiro nosso tá tentando chamar a live, mas eu já tinha chamado, aí não vai cair mais, não. Entraram no acordo aí? Ele entrou na acordo aqui porque eu não tava aqui, aí eu cheguei, aí ele não viu que eu tinha entrado. Entendi. É importante entrar no acordo aí para não ter problema, né? É igual eu falo nas lives, né? Se isso não acontecer ao vivo, não é live. Mas é por aí mesmo. Mas vamos que vamos seguir aí. Esperamos aí que a galera possa compreender também e entrar e permanecer conosco aí, que a gente passe aí alguns momentos bacanas aí junto com o público que estarão conosco. Isto. Aí, Olá, boa noite. Tudo bem? Se apresenta aqui. Olá, Ceará, boa noite. Meu nome é Boa noite, Felipe, eu sou integrante do canal Cruzeiro Resiliente. Tive a oportunidade, né, de te conhecer em 2013, 2014, lá na Toca 2. Não sei se você vai lembrar, porque era muita gente. Na oportunidade, eu cumprimentei, você estava conversando com o Tinga, tirei foto com o Newton, com o Dedé, Dagoberto, enfim. Um prazer enorme ter você aí na live conosco, e muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Que isso, boa noite, meu amigo. E vamos que vamos aí. É um prazer poder participar com vocês, né? Como você disse, né, é difícil a gente lembrar de todo mundo, né? Porque são muitas pessoas que eu acabo tirando foto e dando também atenção, e às vezes não consegue lembrar, né? Talvez da fisionomia a gente até lembre, mas o nome, né, como a gente não consegue se apresentar para todo mundo. Mas enfim, né? Eu espero que eu tenha te tratado bem na oportunidade, na ocasião. Foi super educado, foi sim. Que bom. Vai, Raquel. Prossiga, galera. Pergunta. Vai, Raquel. Eu já perguntei ele de onde surgiu o futebol dele, como ele começou e como ele entrou no Cruzeiro. Agora a pergunta fica aí para você. Ô Ceará, seguinte, cara, devido à situação que a gente está atravessando, né, através de bastidores aí, você que já jogou bola e tudo mais, você conhece muita coisa de bastidor e tal. Eu queria saber de você uma opinião, assim, o que você acha como profissional que está faltando para unir o grupo do Cruzeiro, tipo assim, o Sobs, o Fábio, o Rômulo agora que chegou, tá tentando abraçar a galera nova que chegou, juntamente com o Manuel. Você acha que essas indecisões, por exemplo, de definição de contrato, se o Manuel renova ou não renova, essas questões de atrasos salariais, você acha que o extracampo acaba atrapalhando o clube, as decisões em campo? Você acha que está faltando algo a mais do grupo se blindar e falar, olha, vamos fechar, vamos subir, vamos dar o melhor para o clube, igual vocês fecharam em 2013, 2014 com o Marcelo Oliveira? Pois é, cara, o que eu sempre, né, falava na época que eu jogava, né, nas entrevistas, muitas vezes eu ressaltava e salientava, é que os atletas, né, os jogadores, eles continuam sendo seres humanos, né? Continuam sendo seres humanos, os atletas não são robôs, né, não são de ferro, continua tendo sentimento, continua sendo, né, um cidadão, e tendo suas obrigações, seus deveres, né, no dia a dia, sabe? E muitas coisas externas certamente influenciam a parte interna, né, do campo, né? O rendimento de muitos atletas. Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes, né, eu
dentro de um grupo de líderes ali no vestiário do Cruzeiro, quando eu jogava, né? E não somente no Cruzeiro, em outros clubes, né? Eu sempre me reunia quando era o período ali de conversar sobre algumas premiações, sobre o objetivo do clube, né? Dentro das competições. Então, eu sempre estava presente em algumas reuniões para negociar premiações para a equipe. E eu sempre salientava o seguinte fato. Eu sempre dizia para os dirigentes, ainda que, né, 99% dos atletas não precisem, né, de repente, da premiação que vai ser ganho no jogo A, jogo B, enfim, qual seja o jogo, mas 1% do atleta, 1 ou 2% do atleta que precise de uma motivação extra por causa de uma premiação, isso já faz a diferença, porque, né, é um coletivo, sabe? Então, são 11 atletas que iniciam uma partida, fora aqueles que ficam no banco de reserva e muitas vezes aqueles que não são nem convocados. No entanto, um atleta que entra em campo e ele não entra 100% focado no objetivo, ele pode, né, desestruturar toda a equipe, né? Toda uma engrenagem que foi preparada para aquele jogo, sabe? Então, aquilo que acontece extra-campo, nos bastidores, né, vamos dizer assim, administrativo de um clube, ele influencia, infelizmente, dentro, né, das 4 linhas, sabe? Na cabeça de um ou de outro. Como eu falei da questão da premiação, mas se existe 9 atletas que entram em campo e, de repente, eles estão focados no jogo, né? Porque ele fala assim, não, vamos deixar o extra-campo fora de campo, vamos focar no jogo. Mas um ou outro, né, que seja atingido ou foi atingido por naquela falta, de repente, de comprometimento, né, dos dirigentes administrativos, já complica a engrenagem, né? Porque o futebol tem sido muito nivelado, o futebol. Então, a gente sempre tem falado que o futebol ele é decidido nos detalhes. Então, esses mínimos detalhes que não estão, né, de acordo, que não estão de conformidade para que o atleta renda 100%, ele pode influenciar negativamente, sabe? Então, infelizmente, isso que tem acontecido no clube, né, desde de 2019, né, que infelizmente todos os escândalos que apareceram na mídia, né, quando o atleta ele está inserido no clube, ele não conhece esses bastidores, porque a Toca 2 ele fica de um lado, né, a sede administrativa fica em outro lado. Tanto é que eu joguei 3 anos e meio no Cruzeiro, eu fui 2 ou 3 vezes na sede administrativa para falar realmente sobre essas questões, né, de premiações com o presidente. Tá entendendo? Porque tem muitos jogadores que nem sabem onde fica a sede administrativa, nunca nem foram lá. Ou seja, são setores separados, setores diferentes, né? Então, eles só ficaram sabendo de tudo isso porque veio a mídia, veio, né, em rede nacional. Se isso não tivesse acontecido, muitos atletas nem saberiam por que estava acontecendo, né, o atraso de salário e tudo mais, né? Então, de fora hoje, eu acredito que realmente a unidade, né, dos atletas, sobretudo os mais experientes, né, para mostrar, de repente, a história do clube, mostrar o quanto o clube é grande, o quanto o clube é gigante, que eles precisam se engajar nesse projeto de reestruturação, né, do clube, isso é fundamental, sabe? Ainda que eu acho que cada setor existe o seu, né, é o seu dever dos setores, né? Então, existe, por exemplo, o setor administrativo, né, como o próprio gestor esportivo, o diretor esportivo, né, os diretores executivos, o gerente, enfim, toda essa engrenagem, cada um tem que fazer a sua função, para que o atleta ele realmente pense somente em render, em performar dentro de campo, sabe? Então, isso é importante o todo, né? Todo mundo se engajar, todo mundo dar as mãos, se unir em prol do objetivo maior, que é o clube. O clube está acima de qualquer jogador, seja o Fábio, que é o maior ídolo do clube. O clube está acima dele. Está acima dele, está acima do Sérgio, que é o presidente, está acima de David, está acima de qualquer pessoa. Então, esse engajamento é em prol do clube. E tem que ter um cabeça, alguém que fala assim, ó, gente, nós estamos aqui defendendo as cores do Cruzeiro, o maior clube de Minas, né, um dos maiores do Brasil e, por que não, do mundo, e nós precisamos nos engajar em um projeto.
Sabe? Então é isso que precisa, né? Alguém com voz ativa para fazer isso dentro do clube. Porque assim, Ceará, o que dá para perceber, cara, assim, que já foram 7 jogos, né? E parece que o trabalho não vira, o trabalho não encaixa. Não que a gente tá aqui querendo queimar o Felipe Conceição, pelo contrário, é um cara que apresenta ideias do atual futebol moderno, né? Com marcações, pressão, linha alta, aquele ataque em bloco, até que no último jogo, o Paulo Nunes comentou no jogo, não sei se você teve a oportunidade de assistir, que ele falou assim, ó, o que falta para o Cruzeiro é acertar o último passe no último terço do campo. Ou seja, a zaga do Cruzeiro já está sólida. O problema é do meio para frente, que eu acho que precisa, para mim, na minha opinião, precisa de um camisa 10, um cara que pensa um jogo, cadencia. O Sobis precisa jogar mais com liberdade, como ele jogava lá no Tigres, que ele rende mais. O Moreno sabe fazer pivô, fazer mobilidade, puxar a marcação. O Ayrton já tem essa característica de quebrar a linha de marcação, igual o Cebolinha fazia no Grêmio, mas guardado as devidas proporções. Mas eu acho que o Cruzeiro tem jogadores com essas características, mas eu acho que ainda o trabalho não está encaixando. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Como você já tem experiência de campo, de líder de grupo, né? Porque quando o Cruzeiro sempre era campeão, eu vi você dando as pré-eleições no gramado mesmo, juntamente com o Fábio, esse espírito de garra, de equipe, de espírito de união. Tipo assim, do grupo se fechar e falar, olha, cara, vamos para cima, precisamos reerguer o clube, estamos aqui, e em questão de salário, porque o Cruzeiro vem atravessando esse problema desde o ano passado, né? Está sendo recorrente de pagar só CLT e atrasar o direito de imagem. Com certeza, né, devido ao que está acontecendo, o que vem acontecendo no ano passado e de ontem para hoje, não sei se também você acompanhou a questão do Kaká, via público na sua rede social, cobrar o clube, diz que tentou de maneira, né, amigável resolver a situação, não conseguiu, enfim. Os advogados do Jean mandou e-mail para a diretoria não respondeu, foram para a justiça, porque todo trabalhador que trabalha merece receber em dia, tem que cobrar os seus direitos e tudo mais. Mas, assim, a dúvida que fica para a torcida do Cruzeiro e para todos nós é a seguinte: o presidente fala uma coisa, os atletas falam outras. O Sobis deu uma entrevista ano passado, vocês não sabem nem de 10% que está acontecendo no clube. Então, assim, a gente entende que os atletas experientes como ele, o Fábio, o Manuel, tentam blindar o grupo, os mais jovens e tudo mais, mas eu acho que o que está faltando no Cruzeiro é o presidente vir a público e falar, olha, pessoal, está acontecendo isso. Clareza. Não, a gente não tá tendo essa transparência que ele sempre pregou, esse negócio de salário em dia, que é uma obrigação do clube. E, assim, você como um atleta experiente, já tem vários títulos, né? Já rodou o mundo aí, enfim, participou de vários projetos legais. A gente espera que, quando se possível, você está entrando em contato com os jogadores, explicando a história do clube, por você ter sido bicampeão brasileiro, né? Tá dando uma contribuição de alguma forma. O Cáceres, né? É um muito bom lateral direito, está servindo muito bem, mas a gente precisa de um reserva, porque pela idade não vai aguentar tanta maratona de jogos, ainda mais que o calendário vai ficar estendido devido à pandemia, muito jogo em cima de partida, com pouco tempo de recuperação. A gente busca, sim, né, Ceará, palavras com pessoas experientes que viveu no campo. Eu joguei categoria de base no América de Teófilo Otoni durante 7 anos, então, assim, a gente consegue perceber um pouco de bastidor de futebol e o quanto que está vindo à tona agora devido à internet, à mídia, os setoristas do Cruzeiro, porque, assim, para a gente está se acostumando ao novo normal, todo dia uma notícia ruim, cara, na mídia, de jogador acionando o clube na justiça. Aí, pô, o reforço chegou e fica assim, não, mas espera aí, não tinha feito acordo? Igual o último reforço que veio, o Fábio entrou em contato com o Roman pessoalmente, perguntando se ele queria voltar, ajudar no projeto, para depois engajar com os diretores, os dirigentes, o André Mazuco, enfim, para entrar em contato com o atleta. Então, assim, o que está deixando a gente preocupado é essa falta de transparência do presidente para com a torcida, entende?
Uhum. Mas alguém quer falar aí? O que é que eu já falei? Eu só queria saber o que te motivou a vestir esse manto sagrado do Cruzeiro. O que te motivou a vir para o Cruzeiro? Então, Felipe, assim, antes de chegar no Edmur aí, né, Felipe, a parte tática, né, cara, e essa parte realmente de construção de equipe, sabe? Eu não gosto de entrar muito nesses detalhes, até mesmo por ter sido um ex-atleta, né, por ter estado dentro de campo, né? Justamente porque as pessoas, de repente, que estão hoje na direção do clube, de uma certa forma, elas foram escolhidas por algum tipo de capacidade que elas demonstraram, né? Então, eu entendo que elas são capazes para estar, né, estar dirigente do Cruzeiro hoje, escolher o treinador, né, escolher alguém para conduzir a equipe, sabe? Agora, essa questão, por exemplo, de dar certo ou não dar certo dos atletas, aqueles que foram contratados para vestir a camisa do Cruzeiro, eu tinha um treinador, né, que eu trabalhei 4 vezes com ele, que foi o Muricy Ramalho, né, me ensinou muito, me ensinou demais, e ele dizia sempre do algo a mais, né? Precisamos dar algo a mais, precisamos um pouco a mais, né? Então ele nunca deixava o atleta se acomodar justamente por causa desse algo a mais. Então existem alguns momentos na caminhada, na jornada, que requer muito mais esse algo a mais, sabe? Esse detalhezinho, né? Você se concentrar mais, você dormir um pouco mais, você se alimentar melhor, né? Você deixar alguns hábitos ruins de lado, sabedor que o seu corpo é seu instrumento principal de trabalho, desenvolvimento, tu tá entendendo? Você, a questão mental, emocional, enfim, em todas as áreas, um algo a mais, sabe? Um treinamento a mais. Pô, eu treinei ali, mas eu vou fazer um fortalecimento. Eu não estou bem na minha batida, então eu vou treinar um pouquinho a mais depois do treino. Então, todos esses detalhes fazem a diferença, sabe? Então, é necessário ter alguém justamente para fazer esse algo a mais. E eu, por exemplo, na minha época de Cruzeiro e de outros clubes, né, eu tinha um pouco essa percepção de alguns atletas que eu via que não estavam no seu melhor momento, né, não estava não estava rendendo o seu melhor, e eu pegava eles de canto, né? E individual, não precisa ser na massa, no meio da galera. Eu ia de canto, falava, pô, vamos. E eu dava incentivo mesmo, vamos fazer isso comigo, vamos fazer um fortalecimento a mais, né? Vamos cruzar uma bola, vamos fazer um passe, vamos fazer isso, aquilo. Tá entendendo? Sem acusar o cara, eu já estimulava ele a treinar um pouco naquilo que eu achava que poderia melhorar. Então, são esses detalhes que é importante, sabe? E tem jogadores no Cruzeiro hoje que são capazes de fazer isso, têm credibilidade para tal situação. Às vezes, eu não sei, de fora eu não sei se estão fazendo ou se estão se omitindo, que às vezes tem a questão da omissão, né? O cara pode dizer assim, não é minha função é só jogar, minha função é dar o meu melhor, e às vezes o cara acha que não é a função dele, tá entendendo? Então, indo para o Edmur, quando eu estava no Paris Saint-Germain, né, depois da minha 5ª temporada no Paris Saint-Germain, eu tinha mais um ano de contrato lá, só que eles estavam no período de reformulação, né? O pessoal do Catar, o Príncipe, tinha comprado o clube. Eu fiquei um ano com eles, renovei por mais um ano. E o Leonardo, que era o diretor, tinha esse objetivo de reformulação, de fazer um time, entre aspas, galáctico, né? Trazer muitos atletas de visibilidade. E como eu já estava com 32 anos, e ele achou que, de repente, eu não poderia fazer parte daquele projeto, de jogadores de seleções e tudo mais. Então, ele chegou para mim e falou que se tivesse um clube, eles emprestariam no último ano, mas ele estava com muita pressa para levar o Thiago Silva para o Paris Saint-Germain. E eu ocupava uma vaga de extracomunitário e o Thiago Silva não tinha nacionalidade europeia ainda e precisava trocar um pelo outro, né? E aí, dentro disso, nós negociamos uma rescisão. Então, vamos rescindir o contrato. E assim eu tenho mais tranquilidade para escolher um novo objetivo, um novo clube, né? Eu tinha um acordo com o Internacional para voltar para o Inter quando eu voltasse da Europa.
Então fui até Porto Alegre, falei com o Fernandão, né, cumprindo a minha palavra, mas eles não cumpriram a palavra dele. E ele já tinha feito um pré-contrato com o outro lateral e nós não pudemos, então, concluir esse retorno para o Inter. E dentro disso, na época, o meu empresário tinha levado o Alex Pirulito para o Cruzeiro, né, que era o zagueiro, né? Tinha levado para o Cruzeiro. E ele entrou em contato com o Alexandre Matos e falou da minha pessoa, tal, que eu estava rescindindo com o Paris, se havia interesse. O Alexandre falou, cara, há interesse no Ceará, tal. E nós conversamos. E depois o Tinga reforçou, o Tinga me ligou e falou para vir realmente para o Cruzeiro, que era uma grande equipe, né, um grande clube, bem estruturado, para vir de olho fechado. E ali conversamos e, enfim, então eu tinha a oportunidade de ir para o Santos com o Muricy Ramalho na época também, né? Mas devido a todas as abordagens, né? Devido a todas as informações do Tinga e do Alexandre Matos, o projeto, eu escolhi vir para o Cruzeiro, né? Pela sua grandeza também, pesquisei, né? Porque às vezes você está em outros estados, defendendo outras equipes, e acaba não conhecendo os bastidores do outro clube, né? Então pesquisei tudo e escolhi vir para o Cruzeiro. Eu acho que foi, acho não, né? Eu tenho certeza que foi uma excelente escolha, porque, né, foi um período muito bom que eu vivi no clube. Raquel? Ceará, qual foi seu melhor momento no Cruzeiro? Qual é aquele dia que você fala, nossa, que dia inesquecível? Então, eu sempre digo que assim, o atleta ele se resume nas suas conquistas, né? Não adianta você individualmente ter bons momentos e de repente não vencer ou não conquistar, sabe? Então, o que marca a carreira de um atleta são suas conquistas, né? Seus títulos, a relevância dele, né? Tem tantos atletas que passaram aí, né? Que foram bons atletas, jogaram bem, né? E não conseguiram conquistar, infelizmente, né? Então, esses 2 anos, 13 e 14, certamente foram anos, né, muito bons, né? Vestindo a camisa do clube, né? Do Cruzeiro. Individualmente, eu acredito que 2013 foi, para mim, né? Foi até melhor que 2014, sabe? Nós encaixamos bem, mas 2014 foi mais desafiador porque a gente tinha que confirmar o que nós havíamos feito em 2013. Todo mundo agora estava na expectativa do Cruzeiro, né? Todo mundo já esperava, não, é o atual campeão, então vamos ter que bater o Cruzeiro. Tá? Então, e você tem que fazer algo a mais para continuar vencendo, né? Então, ainda que 2014 tenha sido mais desafiador, o 2013, para mim, eu acredito que foi um ano melhor, né? E 2014 teve mais revezamento com o Mike, né? Nós revezamos mais. 2013 eu joguei mais do que 2014 devido, né, ali a minha chegada, né? E o Mike estava recém subindo para o profissional, então eu tive mais oportunidade de estar jogando. Enfim, mas no decorrer de tudo isso, né, individualmente, eu acho que o jogo contra o Coritiba, que você faz o gol ali, né, faz um gol, de uma certa forma um belo gol, né? O jogo era muito difícil, a gente estava beirando ali a zona de rebaixamento naquele momento, sabe? Muita desconfiança estava em torno do clube, e aquele jogo difícil eu consegui destravar o jogo, fazendo aquele golaço de fora da área. Então foi um gol muito bonito e marcante, né? Como se fosse um gol de despedida ali do clube, porque no final do ano eu estava saindo do clube. Entendi, ô Ceará. Seguinte, você mencionou aí que 2013 foi melhor que 2014. O que para você, assim, faltou em 2014 para conquistar a Libertadores? O que você acha que faltou, assim, tipo, que bateu na trave, que era o objetivo, porque o Cruzeiro reforçou mais, trouxe mais jogadores de qualidades, né? Tinha praticamente 2, 3 jogadores para a posição, junto com os meninos da base, igual você mencionou aí, que o Mike em 2014 teve mais participação do que 2013, o Lucas Silva já teve uma participação maior em 2013, que ele surgiu em 2012 e tudo mais, que era da base. O que você acha, assim, que faltou para 2014 o Cruzeiro ter
conquistada a Libertadores e o que faltou para a final da Copa do Brasil, para a gente bater aquela tríplice coroa. Pois é, cara. Antes de tudo, eu quero só registrar aqui a presença da doutora Cristina Angélica, que é a minha namorada, tá? Que está aí dando boa noite, meu amor. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. E boa noite a todos aí que estão compartilhando. Às vezes não dá para a gente pausar e falar boa noite para todo mundo e responder, né? Mas enfim, o que faltou, assim, vamos dizer assim, vamos por partes, né? A Libertadores foi, assim, um grande lamento, realmente, uma grande lamentação e decepção. Para mim, pessoalmente, eu estava muito... vamos dizer assim, muito convicto que a gente poderia ser campeão em 2014, sobretudo, né? A gente ter empatado fora de casa 0-0 ali contra o São Lourenço, e depois em casa, né, nós empatamos com gols e tivemos chances claras de fazer. Teve, acho que, uma bola do Moreno que bateu nas duas traves e saiu, né? De um trave para o outro e saiu. Sabe, assim, coisas inacreditáveis que só poderia acontecer neste momento ali, sabe? Então, foi bem difícil de digerir aquela eliminação em casa, sabe? Com 2 empates, né? E a gente realmente ter essa decepção grande. Mas depois, para a Copa do Brasil, eu acredito que realmente nós estávamos sem perna. Foi a questão física, devido ao nosso objetivo de fazer melhor do que 2013 no Brasileiro, né? Então nós jogamos a fundo para que a gente fosse campeões o quanto antes no Campeonato Brasileiro. E o rival, né? Eles descansaram os jogadores, né? Foram descansando os jogadores justamente para aquele jogo, porque era o torneio que poderia salvar o ano deles. Então eles focaram naquilo. Nós já tínhamos sido campeões mineiro em cima deles, né, no início do ano. Depois fomos campeões brasileiros, fazendo melhor do que 2013. E agora essa final teve muitos jogadores que estavam bem cansados. Eu particularmente joguei com uma lesão de grau 2 na coxa naquele jogo, porque o Mike tinha machucado também. Então fui para o sacrifício, né, naquele jogo, e não somente eu, mas outros jogadores também estavam bem exaustos do jogo do final de semana. E infelizmente nós já tínhamos perdido o jogo de ida já, então tinha ficado muito... Perdão de bater. Então tinha ficado muito difícil reverter aquele placar, né? Então eu acredito que eu coloco mais realmente nessa questão da conta do físico do que propriamente na questão de objetivo, tá? Então o físico que faltou para que a gente pudesse também ser campeões da Copa do Brasil e levantar ou conquistar a tríplice coroa naquele ano. E tem uma pergunta, Ceará. Só você para responder a gente. Esse Taishi aí, a gente não fala francês. Só você para dar um acesso para a gente aí, ó. Ok, olha lá. Então ele tá dando boa noite, né, para a gente aqui. Eu estou na França e está falando assim, que Deus te abençoe, entendeu? Que Deus te abençoe. Eu estou na França. Só você não para ajudar a gente. Você jogou na França, você fala várias línguas, então fica difícil. Ele falou que é da França e ele tá falando que Deus nos abençoe, né? Que Deus abençoe a gente. E eu queria só fazer mais uma perguntinha também, Ceará. Trabalha no nosso Cruzeiro, Ceará? Pelo amor de Deus. Vai estudar. Não é pergunta, não, pedido. É um pedido, ensina, vai lá. Pelo amor de Deus, junta com o Fábio, sobe, traz o bigode de novo para nós, para fechar o bonde. Bigode tá voando baixo no Palmeiras. Reúne todo mundo lá e conversa. Tenho certeza que todos eles vão escutar você. Ok, eu vou só responder aqui o menino aqui, ó. Bonjour, mon ami, que Dieu te bénisse également. Salut, je t'embrasse. Então, cara,
Eu, em 2019, né, ninguém sabe disso, ou poucas pessoas sabem, 2019, quando o Cruzeiro começou naquela degola, né, começou a cair numa descente muito grande, e quando o Abel Braga chegou no Cruzeiro, né, por ter jogado com ele, trabalhado com ele, sido campeão do mundo no Inter, né, eu falei com o filho dele, com o Fábio, né, que é o empresário dele, e falei, Fábio, fala com teu pai que eu estou aqui em Belo Horizonte e eu gostaria muito de ajudar o Cruzeiro nesse momento difícil. E eu acho que eu posso contribuir muito nos bastidores, fazendo uma ligação entre vestiário, né, entre campo e vestiário, com a experiência que eu tenho e pela vivência que eu tive ali no clube e tal. Então, posso ajudá-lo demais. Ver com ele se não tem uma oportunidade para que eu entre no staff dele para ajudar nesse momento difícil. Então, ali depois de uns 15 dias, mais ou menos, eu reforcei ali com ele o pedido. Eles falaram que ia falar com os dirigentes, né, na época. E, infelizmente, o pedido foi negado. Não, agora não tem como, tal, vamos ver mais para frente, enfim, né? Então, infelizmente, aconteceu o pior, aquela tragédia. E no ano seguinte, eu falei a mesma coisa com o Sérgio, né? Falei com o Sérgio, até postei algumas coisas no momento da eleição dele ali, que ele estava concorrendo, postei, né, dando um apoio para ele. E depois que ele foi eleito, depois de 15 dias, eu estive no gabinete dele, lá na sede administrativa, conversamos e eu me propus a ajudar o clube, né? E, a princípio, como eu, dentro da minha ética, eu achava que eu poderia contribuir bastante na base, né? Ali como um gestor, um dirigente da base, e passar toda a minha vivência na formação de atletas. Mas, a princípio, a base estava parada e ele falou que não iria, né, pensar na base naquele momento, na formação. E uma semana, ou máximo 10 dias depois, traz um dirigente para a base, né? E, enfim, então não deram crédito também a minha solicitação, né? Então, às vezes dá vontade de ajudar, mas existem essas barreiras, entendeu? De pessoas que estão lá dentro que acham que você não tem nada para contribuir, né? Ainda que muitos vejam um potencial, eu também acho que eu posso contribuir, mas a gente não pode invadir a toca e falar assim, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Ah, mas à vontade, dá vontade, viu? Ciara, agora eu vou falar com você, cara, líder, igual em 2014, quando eu ia muito lá na toca, quando juntava aquela galera, você e o Tinga, quando chamava a galera na responsa, o Cruzeiro sentiu uma falta de um líder em campo. Tipo, por mais que o Fábio Sobes hoje faça esse dever, mas assim, aqueles caras igual você e o Tinga, que são campeão mundiais, já tem uma história mais assim abrangente dentro do futebol nacional, internacional, uma vivência de futebol de exterior, você ter jogado no PSG, ele ter jogado no Borussia. Então, vocês participaram de uma engrenagem que hoje, tanto o Borussia quanto o PSG hoje são uma das potências mundiais, né? E tanto que o PSG tem o Neymar, o Mbappé, né? E o Borussia agora tem o Haaland, o Cometa Haaland, que a gente brinca, né? Sim. E assim, o que o torcedor do Cruzeiro pede, a gente pede pessoas com espírito de liderança, de equipe, assim como você e o Tinga chamava os meninos na responsa. Eu lembro até hoje, teve um jogo na Libertadores que o Tinga entrou, alguém foi expulso, ele foi conversar, não sei se foi com o Souza, alguém assim, que foi conversar com o cara antes dele entrar em campo. Que o cara foi expulso, Marcelo Oliveira pediu para ele entrar imediatamente, ele pediu para esperar, conversou com o menino, balançou a cabeça dele assim, foi pro jogo, foi ditando o ritmo do jogo, organizando o posicionamento da galera. Eu acho que isso é que falta hoje dentro do Cruzeiro. Igual, tipo assim, isso pra mim é novo, isso que você tá falando, eu não sabia dessas coisas que você mencionou aí, tanto de 2019 quanto 2020. Pelo menos você se mostrou, né, se identificou com o nosso clube, por você ter jogado no Inter, no Santos, enfim. Você queria ajudar o clube de uma maneira, dar a sua contribuição e, infelizmente, né, igual você falou, tem hierarquias, você teve que respeitar e é bom que você esclareça essas coisas, que fique bem claro
para a torcida do Cruzeiro, porque às vezes a gente pede assim, traz o Ceará, traz o Tinga, traz o Sorin e tudo mais, porque são jogadores que têm identificação com a torcida, identificação com o clube, se tornaram ídolos pelos títulos que conquistaram, só que, como você mencionou, sempre tem uma hierarquia e aí você não pode passar na frente aí. E é bom que fica bem claro para todo mundo que está acompanhando a live, para os torcedores do Cruzeiro, que você tentou ajudar desde 2019 e não deixaram. Pois é. A gente lamenta, sabe? Eu particularmente lamento, né? E eu sei que realmente o Cruzeiro tem capacidade, por toda a sua estrutura, toda a sua história, né? Tem capacidade de se reerguer o quanto antes, mas enquanto as pessoas forem, de uma certa forma, colocando obstáculos ou barreira para que ex-atletas ou pessoas capacitadas realmente possam ajudar o clube nesse momento, vai ser protolado, né? Vai ser prolongado, melhor dizendo, né? Vai ser prolongado esse retorno ao clube, do clube, assim, à elite do futebol. A gente fica na torcida realmente de fora, esperando que as coisas aconteçam, mas a cada jogo que passa a gente vai vendo que as coisas estão muito lentas, né? Infelizmente não há evolução, sabe? E você fica à mercê da fé, fica à mercê da crença, e fala assim, Deus, por favor, né, ajuda, né? Mas passa pela capacitação e pela dedicação dos atletas que compõem o clube, né, e dos dirigentes também que estão ali gerindo o clube, né? E eu particularmente gostaria de alguma forma de ajudar. A gente sabe que não é fácil porque são vários detalhes, né? São várias engrenagens que tem que funcionar juntos, né? Mas o Tinga é um menino que sempre falava, né? Ele sempre falava, o trabalho vem antes do sucesso, né? Entendeu? Só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. Então, são detalhes, né? Eu lembro que o Tinga, quando voltou como dirigente ali na parte diretiva do clube, em 2017, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo clube, depois não quis permanecer por causa de gestão, né? Então ele, né, agradeceu e saiu, né, por causa de questão de gestão, sabe? Mas existe possibilidades de pessoas ajudarem o clube, mas muitas vezes não são permitidas. É só um fato aqui para eu deixar registrado também. Em 2016, quando eu saí do clube, eu fui procurado por um advogado, né, para colocar o clube na justiça, porque existia um direito de imagem, direito, na verdade, direito de arena que a gente chama, que eu teria direito, né? Que eu poderia receber uma grana a mais. E por questão de ética, né, e respeito ao clube, eu falei pro cara, eu não vou colocar o clube na justiça em momento algum, né? Nunca foi o meu perfil colocar clubes na justiça e também isso não vai ser. Tenho grande gratidão pelo clube, né? Tanto é que eu fui talvez um dos poucos jogadores na história do clube que pedi uma coletiva para agradecer o clube na minha despedida. Nenhum outro jogador talvez fez o mesmo e eu pedi. Havia uma resistência porque eles achavam que eu ia falar mal do clube. Eu falei, jamais, não vou colocar nada no ventilador, vou só agradecer porque eu acho que é uma postura de profissional, ser grato pelo clube que abriu as portas, né, e acreditou. Eu com 32 anos, o clube me recebeu de portas abertas e é por isso que eu quero agradecer, né? Então, existe essa questão ética do atleta. E, infelizmente, tem cada vez menos, né? Nós temos visto isso no meio do futebol. Eu, por uma questão ética, eu jamais jogaria no maior rival do clube, né? Tive proposta do Grêmio, nunca fui para o Grêmio, né? Fechei as portas no Atlético antes mesmo de receber proposta em coletiva, dizendo não jogo no rival, sabe? Porque é questão de ética. Eu acho que o atleta tem que ter postura, sabe? Postura profissional. Não é só dinheiro que está em jogo, é realmente, né, um profissionalismo, uma história, é uma entidade, né, que é um clube. Tudo isso, eu acho que você tem que ter respeito, né, pelas pessoas que amam o clube. Muitas vezes, quando tinha
resultados adversos, eu ia para casa pensando na torcida que saía do interior, que ia para o estádio, sabe? Às vezes viajava 3, 4, 5 horas para ir no estádio e que saía triste, porque é aquilo dali que era a alegria do cara. Então eu pensava até no torcedor, sabe? Por causa disso, porque é você se engajar de fato com o clube, né? E infelizmente a gente tem perdido muito isso no decorrer dos tempos, né? Ô, Ceará, na época de Cruzeiro, né, que você saiu em 2016, na sua trajetória dentro do clube, vocês tiveram algum ano, algum mês que teve atraso salarial, todos os pagamentos eram em dia, teve alguma situação de desconforto, de atrasar direito de imagem, enfim. Teve alguma situação dessa assim, na passagem ou não? Nessa época, não. O que eu me recordo, questão salarial, não. Teve, assim, alguns acordos à parte, né? Mas foi de questão de premiações, né? Como, por exemplo, ser campeão em 2013, né? Então, tinha uma premiação a ser pago. E aí, essa premiação foi parcelada, né? Depois a gente conversar, foi parcelada, né? Porque não é fácil para um clube, cara. Eu sei que não é fácil para um clube, para uma empresa, né? Chega final de ano, você tem que pagar 13º, tem que pagar férias para funcionário, sabe? E às vezes é um valor, né, fora do comum que os atletas ganham, fora da média. E muitas vezes, final de ano, o clube não tem receita de bilheteria, né? Porque para o futebol, né? Tem muitas outras coisas que param, sabe? E o clube tem que continuar pagando funcionário e ainda... Depois disso, você tem que pagar mais a premiação, né, de um título, então é complicado para o clube. Então, foi a única coisa que foi, na minha época, né, que foi negociado e parcelado, foi a questão dos prêmios, né, das premiações, que a gente tinha ganho, tanto em 2013 quanto 2014 também foram negociados e parcelados. No entanto, quando eu saí do Cruzeiro, né, eu parcelei a minha rescisão e tudo que eu tinha para receber em 5 parcelas ali quando eu saí. E todas as 5 foram depositadas na minha conta no dia certo. Não tenho nada a falar do clube na questão financeira, que sempre honraram tudo comigo. Então, você acha que isso que aconteceu com o Cruzeiro, o rebaixamento de 2019, você acha que os atrasos salariais foi o fator crucial do Mano Menezes já não mais conseguir blindar a equipe igual em 2017, que os jogadores ficaram de 3 a 4 meses com salário atrasado, direito de imagem, parcelando direito de imagem, recebendo só CLT. E naquela época ele blindou o grupo comprou a ideia dele e tudo mais. Já em 2019, ele já não conseguia mais ter essa blindagem, né, para o clube fez um investimento muito grande, porque o objetivo era Libertadores, só que assim como a gente, torcedor, não imaginava como estavam os bastidores do clube naquela época, então você acha que o que culminou no rebaixamento de 2019 foram os atrasos salariais, ou você acha que foram promessas que não cumpriram os dirigentes com os atletas que foram deixando de lado, iam jogar desmotivados, tipo assim, eu não estou recebendo, então para que eu vou jogar? Tipo, que vai de profissional para profissional, porque no ano do rebaixamento, em 2019, o Botafogo e o Vasco ficou com 4 ou 5 meses de salário atrasado, direito de mais, CLT, e os caras fecharam com o clube e manteram os clubes, né, na elite do futebol brasileiro, só que aí, né, os erros se repetiram sucessivamente, eles vieram combinar no rebaixamento, né? Então eu só queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que o Cruzeiro caiu em 2019 foi por causa disso, de atrasos salariais, atletas que não estavam recebendo? Então, tipo assim, eu não estou recebendo, eu não vou jogar. E a questão do CNT querer barrar os experientes, colocar os meninos para deixar o Cruzeiro na Série A, você acha que houve mesmo esse racha no elenco entre os jogadores mais experientes com o treinador? Antes de te responder aí, Felipe, só um abraço aí pro Douglas lá do Sudoeste Contagem, tá? Um abraço ali pro pessoal, o pastor Elias está pedindo aí, um abraço a todos aí, que Deus abençoe vocês. Então, meu irmão, como eu falei, né? Todos os detalhes eles contam a favor ou contra, sabe? Assim como muitas vezes a torcida no estádio, né? Quando ela aplaude, quando ela incentiva
o atleta, né, ele está sendo o 12º jogador positivamente, quanto quando ele começa a vaiar, né, a torcida começa a vaiar, e isso também contribui negativamente para a performance do atleta. Então, essa questão salarial certamente contou muito. Alguns, como eu falei anteriormente, pode não ter sido atingido por aquilo, mas, infelizmente, aqueles que foram atingidos por causa disso, né, fizeram com que o clube caminhasse cada vez mais rumo, né, ao descenso que teve. Muitas coisas que acontecem nos bastidores é o seguinte, né, são as mentiras, as promessas não cumpridas, que às vezes deixa o cara triste, as expectativas, né? Então, só um exemplo, né? O clube está um mês atrasado, aí os jogadores perguntam o que está acontecendo. Aí o diretor, de repente, vai lá e fala assim, pessoal, não, fiquem tranquilos que até o dia 15 a gente vai cumprir. Aí chega dia 15 as coisas não acontecem. Aí o cara dá uma sumida lá do vestiário, não sei o quê, volta depois e fala, não, vamos continuar trabalhando porque até o dia 1º, né, a gente vai pagar aquele salário atrasado e vai ficar só uma parte. Aí chega dia 1º, não paga de novo. Tu imagina? Então os caras vão ficar cada vez mais chateados, sabe? E isso, infelizmente, acontece muito no futebol, né? Então o cara promete uma coisa, não cumpre, aí depois o treinador fica de saia justa ali, aí tenta motivar os atletas, dizendo que vai pagar tal dia, e infelizmente não paga, e daqui a pouco começa a ficar um clima muito pesado, porque, né, muitos atletas têm seus compromissos, não conseguem honrar, e assim por diante, né? Então foi um acúmulo de coisas aí, de detalhes, né, que fizeram com que o clube fosse rebaixado. No entanto, nada do que a gente fale vai trazer o clube de volta. O importante é olhar para frente agora, né? Olhar a situação do clube e ver aquilo que pode ser feito diferente para que o clube aí já possa se ajustar para que em 2021, né, o Cruzeiro possa terminar a competição entre os 4 e subir para a Série A. E esse é o objetivo maior, então tem que focar nisso, tem que preparar o clube, tem que preparar a equipe para que isso aconteça no final do ano, porque não dá para se lamentar mais. Gente, quero aproveitar e mandar um abraço pro Pé, para esse pessoal de Porteirinha, tá? E para a Lucilene aí, para todos aí que estão participando da live, a gente não está podendo responder aí, tá? Ceará, o que você falaria para o torcedor hoje? Qual é o recado, qual é a sua mensagem que você passaria hoje para o torcedor? Permanecer, né, acreditando aí, crendo, vamos dizer assim, crendo no clube, né, permanecer torcendo pelo clube, pelo Cruzeiro, independente dos atletas, independente das pessoas que estão representando hoje o clube. O clube é o grande patrimônio, realmente, quer dizer, os torcedores são um grande patrimônio do clube, né? Infelizmente, a questão de não poder ir ao estádio, isso tem sido muito difícil, porque o Cruzeiro precisa muito da sua torcida, lado a lado, né? E não consegue, quando entra no estádio, não consegue sentir aquele calor, sentir aquele apoio, aquele incentivo, então isso é muito difícil, sabe? Então isso acaba, você que é um atleta que sempre foi acostumado, né, a jogar com a torcida do lado, incentivando, motivando, gritando, quando você vai jogar e não tem ninguém, é difícil, é complicado, entendeu? Uma coisa quando eu joguei no São Caetano, que já estava acostumado, você ia para São Caetano na época, você já sabia, não tem torcida, né? A torcida é pouco, você tem que se motivar sem torcida mesmo. E outra coisa é você estar acostumado no Cruzeiro com a torcida te motivando, o estádio sempre cheio, e de repente você entra lá no Mineirão e aquele estádio vazio, você tem que, sabe, tem que vencer uma partida sem o incentivo da torcida, sem o 12º jogador. Então o fator casa hoje já não tem sido tão significativo quanto era antes. Então a torcida tem que permanecer firme com o clube, incentivando nas redes sociais, incentivando da maneira que é possível.
para que os atletas sintam isso e o Cruzeiro em breve possa voltar para a primeira divisão. Tá bom? Eu quero aproveitar aqui, como eu falei com o Edmur lá pelo Instagram, né, Edmur, pelo direct. Quero aproveitar e agradecer vocês aí, porque eu tenho um compromisso, né, e agradecer vocês aí pelo convite, né, deixar um grande abraço para vocês aí, para todos aqueles que estiveram conosco, tá? E quem sabe em outros momentos nós estaremos juntos aí em outra live aí, falar um pouquinho mais com mais tempo também, tá bom? Em nome de todos os torcedores, né, em nome de toda a nossa equipe Cruzeiro Resiliente, a gente agradece demais a sua presença. Eu queria que você fizesse uma oração também, Ceará, no final. E o Ceará, muito obrigado aí. Pode dar o seu testemunho aí, né? Por isso que é o nome do grupo, Cruzeiro Resiliente. E assim que você estiver disponível, cara, e quiser bater um papo com a gente aí, estamos aí disponível. Vai ser um prazer a gente falar mais, extrair mais histórias, mais experiências dentro das quatro linhas, atrás, dos bastidores, que o Edmur já tinha falado que você tem os seus compromissos hoje. Mas aí, se você quiser voltar aí com mais tempo, estamos às ordens aí, beleza? Desde já. Tá jóia. Não, eu sempre tenho acompanhado aqui quando você... Igual, eu juntei minhas forças hoje para fazer a live. Que eu perdi minha irmã ontem. Enterrei ela hoje. Então, eu gostaria de uma oração, não só para mim, para minhas famílias, mas para todos aí, porque hoje eu enterrei minha irmã. Olha, que Deus te fortaleça, Edmur, não só você, né, mas toda a tua família. Deus fortaleça todos aqueles que, infelizmente, estão sofrendo, né, por a perda de um ente querido. Eu tenho um grande amigo também, né, que infelizmente perdeu a sogra, né, a esposa dele perdeu a mãe, e lá de Porteirinha ele teve que ir para lá às pressas, para Porteirinha. Então, infelizmente, muitas pessoas estão num momento muito adverso. Que Deus te fortaleça, viu, Edmur? Vamos orar, pedindo para que Deus proteja todas as pessoas, que traga realmente fortalecimento físico, espiritual e emocional para atravessar por esse momento tão adverso, tá? Pai Celestial, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, por esta oportunidade de estar orando nesta live, Senhor, junto com a Raquel, o Edmur e o Felipe, todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor Deus tenha compaixão, misericórdia de cada pessoa que está passando por este momento adverso de perda, Pai. O Edmur em especial que está aqui, Senhor, que Tu possas fortalecê-lo, possa também fortalecer a sua família e que o Senhor possa também livrar todos aqueles que estão acometidos por essa Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia, papai, e que o Senhor venha dar saúde física, saúde emocional e saúde espiritual para cada uma dessas pessoas superarem e enfrentar este momento, Senhor, tão singular e tão difícil. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Obrigado. Muito obrigado, viu, Ceará? Fica com Deus, Fiquem cara. com Deus. Tchau. Obrigado pela sua participação, Ceará, de coração. Tamo juntos. E volte sempre. Pessoal, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sei que hoje não tá muito legal para, né, nos bastidores aqui nossos, né, que eu via os áudios lá no grupo, mas seguinte, o nosso grupo chama Cruzeiro Resiliente, né? Resiliência sempre. Tem dia que a gente acorda de um jeito, vai dormir de outro, tem dia que você acorda de boa, tem dia que você acorda ruim, tem dia que você acorda com a alta astral lá em cima, enfim. É a oscilação da vida, né, Edmur? Que Deus te conforte, tá, meu irmão? Maria passa na frente. Sei que não é fácil, a perda de um ente querido é grande, igual nesse mês de abril também, para mim, é muito foda, porque dia 12 é aniversário da minha mãe, que já faleceu, e dia 21 é aniversário da minha avó, que me criou, que tem 6 anos, que faleceu também. Então, assim, é um mês, tipo assim, do renascimento de Cristo, né? Mas a gente tem que estar sempre com essa resiliência, essa vontade de viver assim. Perdas servem para nos fortalecer, é tempo de reflexão com essa pandemia. A gente sabe que as coisas estão acontecendo numa proporção tão grande.
Há pouco tempo atrás também a gente estava conversando no WhatsApp, hoje a gente está aqui lançando o nosso canal, tá fazendo live, o mundo dá um giro 360 muito grande. Minha carreira profissional, achava que eu estava na sala de aula, hoje eu já estou trabalhando com consultoria ambiental, estou viajando no Nordeste, Brasil todo aí, e agora com vocês aqui, que é uma grande oportunidade, uma satisfação. Rachel, também, independente do que aconteceu, fica bem. Amanhã é domingo de Páscoa, de ficar com a família, é orar, pedir a Deus, independente de religião. A gente está precisando muito de amor ao próximo, afeto, parar, pensar, refletir. E vamos que vamos, de muito precisando, estamos aí, velho. Eu sei como é que é, a dor da perda ainda mais próximo da Páscoa, né? Que é o renascimento de Cristo, mas que graças a Deus ela foi ficar nos braços do Senhor, se Deus a chamou agora, porque era o tempo, era a hora, eu penso dessa forma, entendeu? E assim, vamos que vamos. De antemão, agradecer a todo mundo que participou da live aí, que Deus abençoe cada um de vocês, Maria passa na frente, tá? E é o seguinte, feliz Páscoa já de antemão para todo mundo. E com relação a vocês dois, segunda ou terça a gente marca uma reunião para estar discutindo coisas do canal. Vamos refletir o momento de hoje, amanhã ficar com a nossa família, precisando, estamos aí. Tempo de reflexão, essa pandemia não aconteceu, não foi por acaso. Está na hora de rezarmos, hora de humildade, irmandade, menos vaidade, né? Menos ostracismo, ostentação e mais humanidade, humildade, ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar quem. E vamos aí fazendo oração para que Deus nos conforte, nos conceba a graça de vacinarmos pelo menos da gripe essa semana, que passar na outra já começa a campanha, livrar-nos do vírus. Só de ter passado um ano da pandemia, você não ter pegado esse vírus, né? Já é uma graça de Deus que está te dando a oportunidade de acordar todo dia, de ir para o trabalho, de mais um dia de vida. Enfim, é só agradecer o pessoal que estava presente aqui. E é isso, a gente vai tentar fazer mais lives com outros jogadores. O Ceará, pelo menos, foi educado, se mostrou disposto, né? Às vezes a gente entrando em contato com ele no direct, depois ele possa estar fazendo mais lives, né? Mas aí no mais é isso, pessoal. Vocês podem falar aí e tudo mais, mas é só mais para agradecer o pessoal, porque eu sei que hoje foi tenso para todo mundo. Fala do Paulinho McLaren, galera. Pessoal, dia 7 quarta-feira, às 6 horas. Fala aí. Dia 7/4 temos uma live com Paulinho McLaren, que foi um sucesso de jogador no Cruzeiro. Vai estar conosco aí, viu? Beleza, pessoal? Tranquilo? Raquel? Rachel? Quero agradecer a todos os pessoal aí. Desculpa não responder todo mundo, porque nós estava nessa correria, porque o Ceará tinha seu tempo de live aí, porque tinha compromisso. Quero agradecer a todos acompanhando. Edmur, forças para você, que Deus te dê força nesse momento difícil, que eu sei que não é fácil. Eu admiro essa sua força, né? Você, mesmo hoje, pelo que você está passando, você estava disposto a fazer live, entendeu? Admirei demais isso em você, que com certeza sua irmã também, ela está olhando lá de você de cima e apreciando a sua força aí. Beleza? Galera, tá dando aqui restante 19 segundos. A nossa live vai cair. Então, que Deus abençoe todos nós, que nós esteja forças e paz aí,
Obrigado a presença de todo mundo, Felipe, Ceará, Raquel e todos aí que me confortou aí. Muito obrigado, viu? De coração.